mais um Diálogo Empreendedor. Você, comerciante, você, empreendedor do comércio, fique aí, porque o assunto de hoje, a nossa pauta, interessa para você. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal no YouTube. Lembrando, se você não fez ainda a sua inscrição, inscreva-se, é só apertar aí no sininho, que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo da TV Economic News Brasil, ou seja, o Diálogo Empreendedor, ou outro dos nossos conteúdos, como geração de resultados, as especialistas e outros programas, você vai ser avisado aí em primeira mão. E também através da nossa TV, através da BrisaNet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM TV a Cabo Mossoró, canal 16.6. O nosso programa tem o apoio do Sistema Fé Comércio, Ceará, Sesc, Senac, da Federação das Indústrias do Estado de Ceará, do Sistema FIEC, SESI, Senai, e também do Cresce e do CREA Ceará. Agradecemos a sua audiência. O nosso convidado de hoje é Alexandre Damasio, presidente da CDL de São Caetano do Sul, de São Paulo. O nosso convidado, ele é conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Caetano do Sul. Ele é membro da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, né? E é muita honra estar lhe recebendo. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, presidente, mas a sua assessoria conseguiu um espaço para que possamos aqui conversar, bater um papo para os milhares aqui de empreendedores que estarão aqui nos assistindo. Muito obrigado, presidente, novamente. Eu que tenho a agradecer. Boa noite a todos. Jackson, estar com você é sempre um prazer. Nós tivemos aí, é uma pena que as pessoas não conhecem o bate-papo que a gente faz um pouquinho antes de entrar no ar, que é uma delícia. Então, eu tenho que agradecer o convite de estar com aqueles que nos assistem. Muito obrigado a todos e vamos fazer uma entrevista que seja produtiva, uma entrevista que nós consigamos somar na atividade empreendedora de quem nos assiste. Com certeza, com certeza. Bom, eu queria começar lhe perguntando, presidente, não podíamos fugir dessa primeira pergunta sobre essa questão da retomada, né? O senhor que preside aí a CDL em São Paulo, um dos principais municípios desse grandioso estado, né? Como é que o senhor está vendo essa retomada aí para o varejo? Está acontecendo na prática ou não está? Como o senhor avalia? Jackson, a gente vem de um período, eu falo histriônico, ele está em altos e baixos de forma absurda. Então, a retomada econômica esperada ainda não aconteceu. Nós tivemos, na retomada, ou seja, na conclusão da pandemia, primeiro uma análise importante da quantidade de empresas de varejo que sucumbiram, que fecharam. Você tem índices onde aponta o varejo global, e aí entra o mercado online numa situação privilegiada, mas quando você transfere, né, quando você divide os dois varejos, varejo online e varejo físico, você entende a peculiaridade de cada um e os diversos setores dentro da cadeia de varejo e percebe o seguinte: a maioria caiu, ou seja, o varejo ele vem de um período de queda e, portanto, pequenos crescimentos impactam numa análise de planilha, né? Mas na prática a economia não virou. Você tem aí dados importantes que primeiro, superendividamento dos empresários. Aqueles que estão em pé provavelmente recorreram a alguns canais ou linhas de crédito. Linha de crédito, ela é emergencial, mas ela tem um período de pagamento. Significa dizer o seguinte: a conta chega, e a conta chegou. E a conta chegou sem que os varejistas tivessem oportunidade de ver a coisa melhorar. Então, você tem hoje um achatamento de lucro por conta de pagamento e moratória de empréstimos ocorridos em 2020 e 2021. Você tem, em algumas situações, como, por exemplo, o varejo do turismo e o varejo de alimentos, uma pressão inflacionária que também faz com que o desenvolvimento desses setores fiquem mais capenga. No caso de vestuário, no caso de alimentos, no caso de tecnologia, você tem dois impactos externos importantes, a guerra e o aumento de combustível. No impacto, por exemplo, do setor e na cadeia de turismo,
você vai encontrar efetivamente o impacto do combustível e aumento de dólar. Então, você percebe que aquilo que nós esperávamos em 2021, que era entrar em 2021 e 2022 com represamento de consumo, e, portanto, todo mundo ia consumir e o varejo ia ficar numa boa, ainda não aconteceu. Tá. O senhor citou aí alguns setores, né? Uhum. Mas quais setores o senhor acha que, nesse momento, estão sendo mais beneficiados? A gente tem alguns fatores o seguinte: enquanto o varejo alimentar, né, enquanto você vai ter impactos importantes, você encontra no varejo de bares e restaurantes, não daqueles de alimento, tá? Bares e restaurantes, um aumento, uma ascendência que tem sido contínua. Então, as pessoas estão voltando para a rua, estão consumindo em bares e restaurantes. É diferente de hortifruti, é diferente de supermercado. Este é um setor que, desde 2020, vem puxando os índices de consumo. Anteriormente, a gente entendia que, com a liberação da pandemia, o turismo doméstico seria um outro carro, um outro trem que puxaria o varejo. E ele não ocorre porque o turismo doméstico ele demanda de combustível aéreo e demanda de combustível automotivo. Então, mesmo as viagens mais próximas do local do consumidor passam a ficar muito caras. O senhor citou um ponto importante que aconteceu comigo ontem. Eu vou estar em São Paulo no próximo dia 30. Vou para um compromisso, visitar alguns clientes e ontem uma pessoa quis também ir para essa viagem e eu falei o meu voo, que eu ia, a pessoa foi olhar, eu comprei a passagem uns 20 dias atrás, mais ou menos, acho que o trecho foi 400 e pouco, não vi, minha secretária comprou, acho que foi mais ou menos 400 e pouco. A pessoa foi olhar ontem, R$ 2.300. É isso que nós estamos falando. Você imagina que hoje, na sua região, e isso replica em várias regiões onde tem apelo turístico, o turista não chega. Ficou muito caro voar. Então, hoje, São Paulo, Fortaleza ficou caro. Se você for imaginar o turista doméstico, aquele mais local, regional, que tem que andar mais de 250 quilômetros para chegar em qualquer ponto turístico de qualquer lugar do país, ficou caro esses R$ 250. Ele vai encontrar também um apelo inflacionário do varejo de alimento. Então, mesmo sem ser impactado diretamente no preço, hoje você já tem uma mentalidade inflacionária que a gente tem que conviver. Bom, foi notícia no portal Economic News essa semana que, segundo uma pesquisa divulgada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio, a confiança do empresário do comércio varejista na economia está em queda. Como o senhor avalia essa pesquisa? Eu vejo o seguinte: eu tenho acompanhado também o índice de confiança, e você percebe no final do ano passado, o último trimestre, Então, assim, ele um dos tinha. pontos relevantes dessa pesquisa foi o quê? A questão de investimento, né? Retração, mas o investimento em si que a pesquisa levou em consideração não é somente um investimento em ampliação, é contratação de pessoas. É, Né? a Que gente realmente... percebe o seguinte: no último trimestre, você tinha uma confiança de comércio, uma leve ascendência. Então, as pessoas, nós somos empresários otimistas por natureza. Todo mundo que empreende, ele tem um ponto de otimismo, ele tem uma curva de otimismo maior do que outros setores. Se não assim fosse, sequer seríamos empresários e sequer seríamos empreendedores. Então, esta é uma população que, quando discorre uma pesquisa, ela majoritariamente tem um grau bom, ela responde com bom agouro do futuro. Aí você imagina o seguinte: você pega o último trimestre do ano de 2021, onde você passa 2 anos ruins, aí você tem, você antevê a chegada do novo ano, você antevê o fim da pandemia, você tem ali um leve aumento. Quando você chega em 2020, nós estamos no primeiro trimestre, fechando as contas do primeiro trimestre de 2022, você percebe uma série de apontamentos. Então,
Ponto 1. Só essa semana fomos discutir a questão da grávida online, remoto, etc., no varejo. Existem questões trabalhistas que impactam sobremaneira a ideia de contratação. Existe ainda uma legislação de feriados, uma legislação atrelada ao varejo, que ela é muito difusa. Cada cidade trata de um jeito, cada sindicato. Isso atrapalha sobremaneira a ideia de empreender, por exemplo, em mais de um local, ou ter um grupo econômico, ou ter várias filiais. Isso são custos invisíveis que o empresário começa a sentir quando ele tem pouco capital, seja para investimento, seja para contratação. Outro fator é o seguinte: a demanda reprimida que a gente esperava que ia chegar no varejo ainda não chegou. A gente percebe aqui nas pesquisas que fazemos que você foi impactado com ainda. A cadeia de varejo depende também de empregabilidade de outras cadeias. Quando elas não chegam nas demais cadeias consumidoras, ela retarda um pouco no varejo, porque o varejo ele é o segundo maior setor que emprega no país, mas ele é o primeiro setor que emprega. O primeiro emprego, ele é o primeiro setor, é o setor que mais emprega o jovem. E ele tem um ônus que nenhum dos outros setores tem, que é a formação cívica desse profissional. Quantos e quantos de nós que nos assistem já não pegaram pessoas para trabalhar na nossa loja, no varejo, sem nenhuma experiência? Você tem que ensinar essa pessoa a se portar, a falar, usar pronome de tratamento, quantas e quantas vezes não entender de estoque, ter uma série de melhorias que ela não recebe na educação formal, nem num curso técnico. Então, olha, o varejo é um formador cívico do trabalhador, e isto custa o treinamento para o varejo, para o primeiro emprego, o treinamento para essa população que ingressa no mercado de trabalho é um ônus do nosso setor e custa caro. Então você pensa em duas vezes. A indústria já contrata pessoas, mas já com o Feitinha. técnico dele, né? Exatamente. Se você for ver os outros setores, você vai encontrar uma série de iniciativas educativas que preparam para a indústria, que preparam para a agrícola, que preparam. Você não tem cursos que preparam para o varejo. Ou quando tem, eles são muito menores, eles têm menos distribuição do que comumente acontece. Então, o varejo ele demanda contratação, mas ele também tem um ônus a mais, que é o treinamento. Olha como eu tenho que pensar duas vezes para contratar alguém. Então, isso também podemos tirar uma conclusão, que um grande problema da nossa economia, do negócio de forma geral, é a capacitação profissional, porque muitas vezes as pessoas dizem que não tem emprego, mas em muitos casos eu vejo que tem. O que falta são pessoas capacitadas. O senhor acha que seria por aí? Não falta emprego no Brasil, viu, Jacques? Não falta. O que falta é as pessoas alocadas nos lugares certos. Então, você vai encontrar muita gente procurando empregos com baixa qualificação e nenhum tipo de treinamento, e muita gente procurando empregados de alta qualificação e muito treinamento. Então, nós não temos um meio termo. Isso significa que a política de educação para o trabalho, ela está equivocada. Vamos colocar aqui para quem nos assiste. Eu tenho uma loja, por exemplo, de sapato. Uma lojista, quem contrata um atendente para vender sapato, tem que ter um mínimo de análise de atendimento, tem que saber falar, tem que saber se portar, tem que saber matemática, tem que entender um pouquinho de estoque, tem que entender um pouquinho de logística. Estou falando aqui o básico, uma atendente de sapataria. Se ela não tem qualquer uma dessas Até de tendências de pré-qualificações, moda, né? Até de tendências. até tendência de vitrinismo, por exemplo, né? Se você não entender, nós somos de 6, 7 qualidades pré-existentes, que elas estão invisíveis nas nossas discussões. As CDLs são pródigas em fazer curso para o varejo, você vai entender, curso de vendas, curso de vitrinismo, curso para exatamente suprir
uma necessidade que é construída no balcão. Quantos e quantas operadoras de caixa, por exemplo, entram em pequenos supermercados sem saber absolutamente nada? E é o lojista que arca com o custo da formação do profissional. Agora, quem nos assiste, eu e você, a gente pensa em duas vezes pelo tempo que você vai levar para treinar e pelo custo deste treinamento também. Isso também é o que um termo que o senhor usou aí no início, que é o famoso custo invisível, né? Esse é um custo invisível. E olha, já que você vai entender, e quem nos assiste, pouco a gente fala disso. Pouco a gente fala desse ônus do varejo, né? Esse ônus que a gente trata aqui como de formação cívica. A gente não fala isso. E na ponta do lápis, isso custa dinheiro para o varejo. E também sobre as grades curriculares, né? Acho que nas grades, a técnica, o próprio empreendedorismo, isso deveria estar mais claro nas grades, para que as pessoas, os jovens, ele comece a se absorver essa cultura já na escola. Você sabe que eu falo que nas aulas que a gente dá, o seguinte, tem uma diferença imperceptível, pouca gente percebe, entre emprego e trabalho. Às vezes a gente confunde dois conceitos que ambos são ricos, mas para a gente pensar de forma muito simples, Muita gente o quer emprego, mas não emprego. quer trabalho, né? Então, mas a gente fala o seguinte: o emprego é disponibilidade de tempo. Você está disponível ao teu empregador das 8 às 5. O que você produz não é tão importante, é disponibilidade de tempo, né? Enquanto trabalho, não. Trabalho é conclusão, trabalho é operação, é você ter uma tarefa e concluir a tarefa, seja em que momento for do teu dia, da tua jornada. Então, há uma confusão de conceitos que atrapalha toda uma construção. As pessoas procuram emprego, e emprego é disponibilidade de tempo, enquanto as pessoas deveriam procurar trabalho, que é produção, que é entrega, né, que é construção de um processo de formação de riqueza. Isso muda a mentalidade do jovem que entra no nosso mercado. E ele tem que entender também que o empreendedorismo não é só você ter um CNPJ. O empreendedorismo também é o seu CPF. Porque a partir do momento que você é contratado para uma loja para ser um vendedor, você é um empreendedor na sua carreira de vendedor. Se você não está tendo sucesso, tendo boas comissões, é como se a sua empresa individual não fosse bem. Né? É como se você não estivesse entregando para quem lhe contratou, que é aquela loja, a venda do produto. Então, assim, tem que ter esse entendimento que muitas vezes os profissionais não têm. E que no mundo de hoje, essa é a cultura. Eu digo muito na minha empresa, cada um no seu posto de trabalho é um empreendedor, em que eu sou É o único verdade. cliente. Eu gostei dessa tua ideia, porque eu sempre faço uma alusão que a loja, na verdade, é uma distribuidora de produto para o teu trabalho. Você entra com a mão de obra, que é vender, e ela entra com produto, como se fosse um distribuidor. Então, a loja, o dono, o sistema, ao invés de ser seu êmulo, seu inimigo, não. Ele corre o risco, ele tem o custo financeiro, ele te confere a ideia e a oportunidade de trabalhar com o produto dele, e você deve entrar, seletista ou não, com uma ideia empresarial, de que a tua produção, o teu trabalho serve exatamente como canal de distribuição e de venda. É importante desde o primeiro emprego, desde o primeiro contato que você tem com produção de riqueza, você perceber isso, que você pode trabalhar com trabalho físico ou trabalho técnico, ou até fornecendo produtos, mas é importante ter essa mentalidade, não aquela mentalidade tacanha de só dispor o tempo. Isso acabou, isso já não existe mais. De 18 horas, fechar a porta, vai embora e esquece o trabalho. Não. Não. Depois de 18 horas, você tem que aproveitar o seu tempo para o quê? Se reciclar, né? Fazer cursos, tantos cursos gratuitos, né? Para você aprender novas técnicas. Né? Como é que você pode querer promoções, evoluir, se você não investe em si próprio? É. Né? E Então, arriscar, né? A loja fechou às 18, fica até às 19 vendendo pelo WhatsApp. com certeza. Arrisque-se, brinque, né? Faça o teu post na tua rede social,
ao invés de estar no bar, faz isso. Ah, mas faça, teste, né? Assuma o risco de entender como é que é isso. Com certeza. É, aí no município de São Caetano do Sul, tem um projeto que foi lançado que é o auxílio material escolar, criado pela prefeitura. Eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos telespectadores como funciona esse projeto, se teve resultado, se teve impacto, como presidente? O que acontece de interessante? Os municípios não podem criar moeda. A gente não pode criar uma moeda municipal. Então, você tem que criar a transferência de renda objetivando criar produção de receita no teu município. Certo. Em que pese, nós já temos, por exemplo, um cartão, um vale uniforme. O material escolar segue a mesma ideia. O que nós aqui condicionamos? Antes nós tínhamos grandes problemas. Quando uma prefeitura faz uma licitação de uniforme, você vai encontrar grandes cartéis. E o uniforme chega à criança, às vezes 3, 4 meses depois de licitado, 3, 4 meses depois de começar a aula, quando não 6 meses. Depois você encontra um material ruim, ou você encontra no kit o número 32 com o outro 42. Então você tem uma série de problemas e não conseguia sair dessa marra. O que a gente entendeu em São Caetano do Sul? E isso é um City Lab para outras tantas cidades. Nós fizemos, através de um cartão, primeiro o cartão uniforme, você faz com que o pai da criança procure uma confecção credenciada no município, faça a compra, escolha, veja o material, ela emite uma nota contra o Jackson, mas o Jackson ainda não retirou dinheiro, tá? E, na verdade, essa nota é paga pelo cartão uniforme. Então, eu crio um círculo virtuoso no sentido de os pais participam da compra daquele material e aquele material é comprado no setor de confecção do município. Isso foi um grande sucesso. Isso aumentou sobremaneira a carga de empregabilidade, porque o setor de confecção do município sabe que em determinados períodos do ano, entre eles agora começa em setembro, outubro, ela tem que confeccionar uma quantia elevada de uniformes, porque a demanda é uma demanda existente. Outra coisa interessante, você regulariza o sistema fiscal, porque você cria renda e você recolhe sobre a renda que o próprio município cria. Então, ele é um virtuoso. Quando aferido esse programa dos uniformes deu certo, ele pilotou e deu certo, isso foi ampliado para o momento do material escolar, que trabalha com uma outra cadeia produtiva do varejo, que é a papelaria, que ela está quase em desuso. Você hoje vê muito pouca papelaria por aí, para vender lápis, papel, etc. Né? Então, o que aconteceu? Cadastra-se as famílias, cria-se uma transferência de renda específica para aquisição de material escolar, o município vai até determinada papelaria. Nessa lei específica, a gente não cria territorialidade, mas na prática ele frequenta as papelarias da cidade, ele faz lá a sua compra, tira a sua nota fiscal e a prefeitura, então, paga aquele material para ela, transferência para ela. Você, de novo, trabalha a cadeia produtiva, no sentido de que o consumidor, que é o contribuinte, tem o poder de escolha, você faz uma transferência de dinheiro direta, sem moeda, uma vez que você faz com que aquela verba seja dirigida para determinado setor, o setor consegue se preparar e aí ele cria uma empregabilidade para atender melhor, porque existe, obviamente, uma livre concorrência entre eles, a gente não intermedia, todos podem ser procurados, mas, obviamente, que o lojista comece a entender aquela possibilidade de mercado, aumentando a sua qualidade de atendimento. E aí você encontra, beneficamente, para o varejista, aumento de ticket médio e de procura, e para o consumidor, juros mais baixos em parcelamento, você vai encontrar melhor qualidade de atendimento e mais variabilidade do produto. É excelente.
você movimenta 4, 5, 6 milhões de reais em uma única ação no município. Muito bom, muito bom. Esse projeto é único no Brasil ou tem algum similar? Não, nós somos os únicos. Né? No uniforme escolar, nós fomos os primeiros a fazer. Esse teve um trabalho prévio junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque há de se lembrar o seguinte, nenhum administrador quer comprar briga para ter aí prestação de contas rejeitadas. Lógico. Então, a sociedade civil movimentou a pretensão, a CDL participou da construção do pedido, da demanda dessa iniciativa, Eles isso foi validaram. levado, isso validou-se no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aí, legislativamente, criou-se a lei, e aí foi a prática, é a execução. Bom, o senhor é membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Essa tão conhecida LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, como isso tem impactado o comércio? Né? O comércio já se adaptou ou ainda está longe de se adaptar? Como é que o senhor está vendo isso? Eu sou diretor jurídico também da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Então, na minha carteira, tem a responsabilidade da regularização dos dados das entidades. E, portanto, eu consigo falar com bastante propriedade porque nós procedemos tanto à instrução das entidades, para que elas repliquem para os seus associados, quanto também a operacionalização dos problemas que são demandados. Nós fizemos uma pesquisa antes da vigência da lei, no meio, 6, 7 meses da vigência da lei, meio para 2021, onde a gente apontava que na região do ABC em São Paulo são 7 cidades, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, A, B, C, D, E, M, R, e é um polo metal mecânico nacional. Então, as grandes montadoras têm as suas posições aqui e hoje tem uma transformação para a área de serviços, porque nós temos uma perda bastante grande do nosso parque industrial. Mas quando a gente verificou isso, fomos para a rua e fizemos uma pesquisa bastante grande com todas as cidades, onde a gente apontava 86% das pequenas empresas não estavam sequer adaptadas com o mínimo da Lei Geral de Proteção de Dados. Segunda-feira eu estive com o deputado federal da Baixada Santista e eu apontava isso. A Agência Nacional, a reguladora, tem agora uma instrução que fala da pequena empresa, da startup, das associações, mas até outro dia, as mesmas obrigações da Coca-Cola eram as obrigações que o Jackson e o Alexandre tinham que ter. A mesma obrigação. No nosso sistema legislativo, nós temos apenas 2 leis que são comuns a todas as espécies de empresas, que é a Lei Anticorrupção e a LGPD. Agora, a gente tem esse dado, 80%, e quando você vai na rua, a impressão que eu tenho é que é mais do que 80% das empresas completamente despreparadas para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fui convidado para ir para uma cidade que chama Cacoal, em Rondônia. Nós conversamos, mas por conta dessa nossa difusão de artigos, onde as pessoas não conseguem colocar a lei na prática do dia a dia. E uma vez que você não consegue fazer essa alocação prática, as dúvidas se permeiam. Aqueles que não estão assistindo, a gente devia ter feito um quiz, mas eu vou fazer 4 perguntas para as pessoas se prepararem. Todo mundo abre grupo de WhatsApp. Eu ia dizer agora, o WhatsApp e o e-mail são os grandes vilões contra a LGPD. WhatsApp, por exemplo, ninguém lê as políticas de privacidade do WhatsApp, e você cria no teu varejo canais de comunicação com o WhatsApp sem autorização daqueles que estão sendo colocados lá. Uma vez colocado, se você baixar no WhatsApp Web, eu consigo baixar no Excel todos os contatos. Olha que vazamento de dados. No WhatsApp, que todo mundo tem. Né? Então, assim, nós que somos do varejo, nós que somos empresários, temos que redobrar os nossos cuidados em pequenos hábitos. Quantos e quantos de nós não compartilhamos documentos, por exemplo, no WhatsApp, ou documentos em e-mail simples fora da nossa cadeia
da loja. Então, você manda para o contador, você manda, às vezes, para um colaborador, no e-mail pessoal. Quantos e quantos de nós temos e ainda insistimos em ter nuvens gratuitas, né? O Gmail, o Google One, etc., quando você consegue migrar para uma segurança de dados, às vezes por R$ 10 por mês. Existem vícios de não achar que aquele meu arquivo que está em papel na minha empresa, não tem problema, ele não está na LGPD. LGPD também Bilhetinho está. que eu posso colocar, LG, ligar para o é, Alexandre, telefone tal, tá? a LGPD, Aí se alguém ela. pega, aí a pessoa às vezes liga para o Alexandre. Aí você pergunta, rapaz, como é que você quer que eu siga o meu número? Tem o Exatamente. número lá na mesa do fulano. Acabou. Passou. Vazou. Quantos e quantos de nós, por exemplo, não contratamos ou não pegamos orçamento? Vidraceiro, moveleiro, dentista, o sistema médico, então, você recebe um paciente, tem uma anamnese onde lá constam dados sensíveis para você mandar um orçamento. Você nunca mais tem contato com essa pessoa. Sabe o que você faz? Você não descarta, você guarda. Tempos depois você vai mandar um e-mail ao marketing, está errado. Ele te deu os dados para fazer orçamento e não para você falar com ele através de e-mail marketing. Em São Paulo, por exemplo, vige a lei do telemarketing que a gente não pode mais ligar nem para oferecer produto, nem para cobrar via telefone. Escancarou um problema, tanto para os telemarketers quanto para os empresários. Porque você ou comprava mailing até outro dia, a gente brincava que você ia na Praça da Sé, que é a praça central na cidade de São Paulo, e comprava lá CDs que eram vazados da Receita Federal, com não sei quantos mil endereços e telefones, e começava a sua campanha a partir dali. Não pode mais. Quantos de nós não temos aí 20, 30 anos de atividade e pela legislação nós deveríamos mandar um SMS para cada consumidor que está na nossa base, avisando que ele tem um dado conosco. O senhor disse um ponto importante. Na nova lei aí do questão do telemarketing, nem a cobrança pode mais ser feita? Não, você não pode. Em São Paulo, você não pode receber mais nem ofertas de produto, tampouco cobrança por telefone. Certo. Porque às vezes existe o abuso, né? Tanto da venda, como também... Tanto da oferta quanto da cobrança, em que pese você ter lá o seu código de ética das cobranças, existe um código de ética público lá nas associações das empresas de cobrança, não sei o quê. Mas eles não seguem por conta de uma sensação de impunidade. O que eu vejo, assim, a nossa empresa, nós atuamos na área de software, comercializando software justamente para regularizar a LGPD, mas muitas vezes as pessoas elas procuram os pontos mais fáceis, né? Às vezes a empresa prefere usar o e-mail, o próprio WhatsApp, porque nós costumamos dizer o quê? Que nem sempre o que é mais cômodo É o certo. é o que convém. Ótimo saber disso. Você não tinha me falado, então eu vou aqui fazer um odd. Hoje, por exemplo, a gente não pode dizer mais que no mercado nós não temos esse tipo de assistência para média e pequena empresa. Você vai encontrar um monte de softwares que fazem, primeiro, análise de como você está, e, portanto, você pode melhorar ou piorar. Ele cria, né, condições de você fazer isso. Depois, como o Jackson falou, softwares que automatizam as suas próprias decisões de erro e acerto. O que faz com que, no decorrer do tempo, você construa uma cultura de LGPD, que a gente ainda não tem. Eu falo muito que a LGPD é como cinto de segurança. Aqueles que têm a minha idade lembram, quando nós aprendemos a andar de automóvel, ninguém usava cinto de segurança. Né? Foi uma cultura do trânsito para que hoje a gente entre no automóvel e puxe o cinto de O senhor segurança. usou a palavra central, cultura. Isso é cultura empresarial. Isso vai desde os empresários, mas mais basicamente de uma força maior do corpo de colaboradores, em que muitas vezes acham que quando chega um sistema é para atrapalhar, para dificultar, é mais um sistema. Não, o sistema está chegando para ajudar.
É. Mas você sabe que eu brinco muito? Que eu falo assim, sabe quem é o ser mais resistente dentro de uma empresa? É o dono. Quantos e quantos de nós não deparamos com o proprietário delegando a execução para um gerente ou para um preposto? Quando ele é que tem Ele, que decidir, é quando assim. ele é que tem que debruçar-se sobre o problema, entender a dificuldade de implantação, perceber a cultura da empresa, para depois, mapeado as resistências, ele também poder cobrar de forma que uma a uma caia. Então Mas você percebe o seguinte, no teu, em cursos, por exemplo, né, você aí citou diversos parceiros. Às vezes você dá bons cursos, mas o decisor não está lá. Ele manda o preposto. Como se o preposto, então, tivesse que voltar para a empresa e contar tudo que aprendeu, né? Quando se deveria ser exatamente ao contrário. com certeza. E é, onde o principal gestor, ele é que tem que delegar, que é assim, né? Mas, em muitos casos, infelizmente, nós nos deparamos com gestores fracos. Fracos de gestão. Eu tenho um grato amigo que tem uma alcunha que é assim, não é jocosa, porque ela é real. Ele fala que tem uma diferença entre empresário e empresário. Então, o caminho, né, da gestão transforma empresários em empresários. Não importa se você trabalha sozinho, com mais um colaborador, com mais 200 colaboradores. É mentalidade. Tem a mentalidade do empresário, que não delega gestão e não cria processo. E quando ele adiciona gestão e cria processo, ele ganha uma estrelinha de empresário, ele passa a ser empresário. A gente não tem ainda uma cultura forte de delegação de processo. Isso você vai encontrar desde o pequeno sorveteiro, que não tem, por exemplo, não trabalha a logística da massa, ou não tem uma agenda eletrônica para saber quando é que ele tem que comprar as coisas, e aí ele compra de última hora. Olha que exemplo banal, mas é verdade, isso é gestão. Até um grande empresário que tem 50 funcionários, por exemplo, uma média empresa, que continua tomando decisões corriqueiras e tomando grande parte do seu tempo produtivo de KPIs, de medição, de nova gestão, pensando em coisas que ele poderia ter delegado, porque elas são mecânicas e repetitivas. Isso, inclusive, nos penúltimos programas eu entrevistei o empresário Luiz Gastão Bittencourt, que é o presidente do Sistema Fé Comércio Ceará, um dos maiores líderes do comércio no Brasil, e nós tocamos justamente nesse ponto. Eu perguntei, presidente, como é que um sistema tão grande, o Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, tem as suas empresas, como é que o senhor consegue administrar tudo isso? Ele delegando. E uma palestra que eu assisti uma vez dele, que eu citei no programa, quando ele foi justamente também perguntado sobre essa questão da gestão, e ele disse, delegando. Aí, na palestra, uma pessoa perguntou, ele disse, presidente Gastão, se eu delegar e se a pessoa errar, ele disse, só tem um jeito, consertar. Mas é Corrige. por isso que eu vou deixar de delegar. Eu gosto muito de entender, de perceber, e a gente fala muito o seguinte, todos nós que somos empresários temos um problema em comum. Só um. Você vai falar, mas só um, Alexandre, só um, que é atendimento. Todos nós atendemos alguém. Por mais diferente que sejam as nossas empresas, todos nós atendemos alguém. Então, esse é um problema em comum. Quando eu, como dono, eu, como gestor, não fico preocupado como a minha empresa atende, tudo que é anterior ao atendimento cai. Porque se eu não atendo bem, eu não vendo. E a empresa que só produz e não vende, quebra. Então, delegar tarefas mais simples, fazer com que os processos sejam mais ágeis, principalmente aqueles repetidos, e trabalhar olhando a tua empresa no atendimento, criando novos mercados, entendendo que os seus concorrentes, não como emos, não como inimigos, mas concorrentes,
no sentido benéfico, o que é que eles estão trazendo para o setor que eu posso melhorar ou também utilizar. É papel do gestor, é papel do empresário e é papel do empresário também. Com certeza. Cabe aí só organizar o tempo. Presidente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu tinha aqui muitos outros assuntos ainda para perguntar, mas, assim, o comércio, a gestão é um tema muito palpitante, né? Enfim, nós precisamos aí de mais outros programas para podermos conversar e esclarecer os nossos telespectadores, tanto do YouTube como da TV a cabo, aqui dos 5 estados que estão nos assistindo. Mas quero deixar aqui com o senhor as considerações finais, presidente Alexandre, e o que é que o senhor pode deixar aqui de uma dica para os comerciantes, os empreendedores que estão nos assistindo, né, para esse ano de 2022, né, uma dica aí infalível de Infalível. gestão, de prosperidade aí, que todos estão querendo lhe ouvir. Eu acho, Jackson, eu vou aqui chocar com essa a minha assertiva, mas é importante. O empresário, ele deve gerar lucro. Então, assim, ele tem que se apaixonar pela produção de riqueza e não pelo seu negócio. Se hoje está chovendo, eu vou vender guarda-chuva. Se hoje faz sol, eu vou vender guarda-sol. Eu não tenho que ficar insistindo em vender guarda-chuva em dia de calor, porque o método, o fundo, o que nós queremos como empresários é ter lucro. Não é abandonar seu sonho, mas é entender que você tem que ser maleável, porque o que importa é gerar lucro no final. Com certeza. Existe até um ditado que diz o quê? Enquanto muitos estão chorando, alguns estão vendendo lenço. Vendendo lenço. É isso. É É. isso. E também, isso o senhor falou, é de suma importância, porque no passado, né, as empresas nasciam num determinado ramo e mudavam de gerações em gerações naquele ramo. E como hoje, mundialmente, as coisas estão muito ágeis, setores estão sucumbindo, mudando, os empresários têm que estar com a mente aberta para também se reinventarem e sempre mudar completamente o rumo da história. Exatamente. Eu acho que essa é a grande dica. Você quer ter lucro? Não se apegue naquilo que você tem, sim procure aquilo que você vai vender. Nós vivemos no varejo. Se a gente pegar o caso do Walmart, por exemplo, o Walmart nos Estados Unidos vende. Ele tem a farmácia, ele vende dinheiro, ele vende medicamento, ele tem o supermercado, ele vende logística, ele tem software. O Walmart hoje vende, é um varejista que dentro da tua cadeia, dentro da cadeia dele de negócio, tem outros 70 ou 80 produtos para terceiros. Isso acontece, por exemplo, na Magalu, que tem ocorrido. Ela trabalha com logística, ela faz a plataforma de venda para terceiros que não são fornecedores, são só fornecedores, né? Ela não adquire o produto e vende, ela transforma a plataforma num marketplace, ela entrega, ela mesmo financia. O varejo tem mudado. O varejo não é só mais o varejo. Se você vende o guarda-chuva... constantemente. É isso. Se você vende o guarda-chuva a crédito, ofereça mais um pouquinho de crédito. Você está quase virando uma fintech, um banco. Você quer inovar? Olhe para as pessoas. Deixe de olhar para si. Passe o dia na praia entendendo o que as pessoas precisam para ir para a praia. Com certeza. Bom, presidente, novamente, renovando, agradecendo a sua participação, renovando já o convite. Ficamos à sua disposição aí da sua assessoria para um próximo programa. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos o apoio do Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, SESI-Senai, do Sistema Fé Comércio Ceará, SESC-Senac, e do CREA Ceará. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau.